I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? There's Dr. Lee Vale. I guess he's still in the meeting somewhere. I haven't seen him for days. I don't believe I've seen him. He is here. Well, the other day he sent me this about what Irenaeus said. I picked Irenaeus a long ways to be the angel of the age that he would. Como o Dr. Lee veio, suponho que ele ainda esteja no encontro em algum lugar. Não o vejo há dias, não creio que ouvi. Ele está aqui. Bem, o outro dia ele me enviou este bilhetinho acerca do que Irineu disse. Bem, eu escolhi Irineu incontestavelmente para ser o anjo da era em que esteve. That he said when that last member of the body has come in this last age, the thing would be revealed at that time. And here it is. It's exactly right. We're in the day. Mas ele disse, quando aquele último membro do corpo tiver entrado, nesta última era, a coisa seria revelada nesse tempo. E aqui está. É exatamente certo. Está vendo? Estamos no dia. All right. Then Pentecostal had beyond joy. They was really stimulating. I think it does anyone. Muito bem. Então, o Pentecostes teve gozo sem medida. Eles estavam realmente estimulados. Acho que faz isso a qualquer um. Let's just take just a moment. Let's think about David. He got all stimulated too. He said, "My cup's running over." He really had a great event in his life. Tomemos só um momento. Pensemos acerca de Davi. Ele ficou todo estimulado também. Disse, meu cálice está transbordando. Creio que ele realmente teve um grande evento em sua vida. What caused him to do that? When he was in the Spirit, for he was a prophet, we know he was. The Bible said so, Prophet David. O que o fez fazer isso? Quando ele esteve no Espírito, porque ele era profeta. Sabemos que era. A Bíblia disse que sim, o profeta Davi. Now, for he was a prophet, and he was in the Spirit, and he seen the resurrection. If you'd like to read it, it's in Psalm 16, 8 to 11. He said, moreover, my flesh was made glad. I'll rest in hope, because you'll not leave my soul in hell, neither will you suffer your Holy One to see corruption. Agora, porque ele era profeta e esteve no Espírito e viu a ressurreição. Se quiser ler, está no Salmo 16, 8 a 11. Ele disse, além disso, minha carne se alegrou. Que coisa! Eu repouso seguro, porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. I'll tell you, his cup got to running over, because he seen, no matter what it was, he seen the resurrection, and he was really, and his cup run over. E eu lhe digo, sua taça começou a transbordar, porque ele viu. Não importa o que tenha sido,
ele viu a ressurreição e ele estava realmente, e sua taça transbordava. Again, David had another cup running over in 2 Samuel, if you got your pencils out, 2 Samuel 6:14. There'd been a dry spell. Novamente, outra taça de Davi transbordou em 2 de Samuel, uma vez que vocês estão com seus lápis à mão. 2 de Samuel 6,14. Tinha havido uma seca. They took the ark. The enemy had come in and got the ark of the Lord, and they took it down and set it up before Dagon, and Dagon fell on his face. Tinham tomado a arca, o inimigo tinha vindo e tomado a arca do Senhor e a tinham levado e colocado diante de Dagon, e Dagon caiu sobre seu rosto. Took to another city and plagues broke out. That's the hottest thing they ever had on their hands down there. And they couldn't get rid of it because it's out of its place. E levaram-na a outra cidade, e pragas sobrevieram. Essa foi a coisa mais quente que eles já tiveram nas mãos lá. E não conseguiam se livrar dela, porque estava fora do seu lugar. Now, when they put it on the ox cart and started back, and when David saw the ark coming, you know what he did? He got so full, his cup got running over, the stimulation. Agora, quando a puseram no carro de bois e começou a voltar, e quando Davi viu a arca chegando, sabe o que ele fez? Ele ficou tão repleto e sua taça começou a transbordar, o estímulo. When he seen the word being revealed back into Israel again, he danced in the spirit all around like that. Yeah, his cup got to running over, you see. Why? He saw the word returning. Quando ele viu a palavra sendo revelada novamente a Israel, ele dançou no espírito, a volta toda, ao redor, ao redor, ao redor, ao redor, desta maneira. Sim, sua taça começou a transbordar, veja. Por quê? Ele viu a palavra retornando. I think that would make anybody get a little stimulated when they see after all these years, and then the true word by the promise that it would be being brought forth and vindicated. What a time, what a time. Acho que isso faria qualquer um ficar um pouco estimulado quando vê, depois de todos estes anos, e então a verdadeira palavra, por meio da promessa que assim seria, sendo trazida e vindicada. Que tempo, que tempo! Now, let's read. I get all talking, I won't get to this, and I have you all here till 10:30. I let you out early last night, so I ought to keep you a good long time tonight. Amen. No, I was just teasing you. See, we just won't, just as the Lord will lead. Agora leiamos. Eu fico o tempo todo falando, eu não vou chegar a isto. E segurarei vocês aqui até 10:30. Eu os liberei cedo ontem à noite, de modo que deveria segurá-los por um bom tempo esta noite. Sim. Não, só estava brincando com vocês, estão vendo? Só queremos agora como o Senhor conduzir. Now, and when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come see." E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem, vê. Now, when the Lamb had opened the fourth seal, let's stop there now. The fourth seal, now who opened it? The Lamb. Was anybody else worthy? No one else could do it. No. The Lamb opened the fourth seal. Agora, havendo o cordeiro aberto o quarto selo, paremos aí agora. O quarto selo, agora, quem o abriu? O cordeiro. Alguém mais era digno? Ninguém mais podia fazê-lo. Não, o cordeiro abriu o quarto selo. And the fourth beast, the living creature, like an eagle, said to John, "Come see what the fourth mystery of the plan of redemption has been hid in this book, because the Lamb is opening it." E o quarto animal, a criatura vivente semelhante a uma águia, disse a João, vem, vê o que é o quarto mistério do plano da redenção que tem estado oculto neste livro, porque o cordeiro o estava abrindo. In other words, that's what he was saying. There's a fourth mystery here. I've showed you in symbol. Now, John, I don't know whether you understood or not, but he wrote down what he saw. But it was a mystery. So he wrote what he saw.
Em outras palavras, era isso o que ele estava dizendo. Há um quarto mistério aqui. Eu lhe mostrei em símbolo. Agora, João, não sei se você o entendeu ou não, mas ele anotou o que viu. Mas era um mistério, assim ele escreveu o que viu. The Lamb was breaking the seals, and God still wasn't going to reveal it. It was left for the last days. See? Now we had symbols, and we probed at it and done very good sometimes, see? But we know it's moved right on. O Cordeiro estava abrindo os selos, e Deus ainda não ia revelar. Foi deixado para os últimos dias, está vendo? Agora tínhamos símbolos e procuramos desvendar, e nos saímos muito bem algumas vezes, veja, mas sabemos que continuou. But now in the last days, we can look back and see where it has been. And that is supposed to be done that at the end of the church age, just before the rapture. Mas agora, nos últimos dias, podemos olhar para trás e ver onde isso esteve. E deve acontecer isso no final da era da igreja, pouco antes do arrebatamento. How anyone can get the church going through the tribulation, I don't know. But what's it got to go through the tribulation for when it hasn't got a sin? I don't mean the church. The church will go through the tribulation, but I'm talking about the bride. Como alguém consegue fazer com que a igreja passe pela tribulação, eu não sei. Mas para que ela tem de passar pela tribulação quando ela não tem nenhum pecado? Não quero dizer a igreja passará pela tribulação. Mas estou falando a respeito da noiva. The bride, no, it hasn't got a sin against it at all. It's done been bleached out. There's not even a smell of it. There's nothing left. They're perfect before God. So what's in tribulation to purify them? But the others do. The church does go through the tribulation, but not the bride. A noiva não, ela não tem nenhum pecado contra ela, de modo algum. Já foi removido pelo alvejante e não há nem cheiro dele e nada de resto. Eles estão perfeitos diante de Deus. Assim, para que tribulação para purificá-los? Mas os outros passam. A igreja passa sim pela tribulação, mas não a noiva. Now, we just took it in all kinds of symbols now, like the church, Noah, the carried over type, went on out into sin, see? Now, they did go over, but Enoch went first. That was the type of the saints that would go in before the tribulation period. Agora nós só tomamos isto em todos os tipos de símbolos agora. Como a igreja, Noé, o tipo dos que tiveram de atravessar, saiu meio ao pecado. Veja, agora, eles passaram sim, mas Enoque foi primeiro, que foi o tipo dos santos que entrariam, e antes do período da tribulação. Now we find out this lamb opened the seal. Now the first beast we find, if you notice, the first beast we find was a lion, the living creature. Found that in the book of the church ages. Agora verificamos, este cordeiro abriu o selo. Agora, o primeiro animal que encontramos, se você notar, o primeiro animal era um leão, uma criatura vivente. Encontramos isso no livro das eras da igreja. And then the second beast, I believe, was the face of an ox or calf. And the third beast was the face of a man. But the fourth beast was the face of an eagle. E então o segundo animal, eu creio, era a face de um boi, ou de um bezerro. E o terceiro animal era a face de um homem. Mas o quarto animal era a face de uma águia. Now that's exactly the way we got them, routining just exactly like that. And that's exactly the way they're even placed in the book here. Agora, é exatamente assim que os temos, alternando-se exatamente assim. E é exatamente assim que até mesmo foram colocados no livro aqui. And that is a great teacher at one time in Florida teaching, saying that the book of Acts was just merely a scaffold work for the church. The church was found in the four Gospels. E então, como um grande professor certa vez na Flórida ensinando, dizendo que o livro de Atos era meramente um andaime para a igreja.
A igreja se encontrava nos 4 evangelhos. And we find vice versa from that. That it's the 4 Gospels that guards the book of Acts. It's from those 4 Gospels that the book of Acts is written. The Acts of the Holy Spirit in the Apostles. E verificamos que é o contrário disso, que são os 4 evangelhos que guardam o livro de Atos. Foi a partir desses 4 evangelhos que o livro de Atos foi escrito, os Atos do Espírito Santo nos apóstolos. And we find over the book that them guards are sitting there watching, east, north, west, and south. Remember how we drawed it out here and how beautifully, perfectly everything hit just to its spot? E encontramos no livro que aqueles guardas estavam sentados lá vigiando, leste, norte, oeste e sul. Lembra-se de como o desenhamos aqui? E com bela e perfeitamente tudo se encaixou certinho. Now, I want you to notice. Say, come and see. John, I want you to notice again, before this, now this here is the last of the writers to reveal the working of the Antichrist. Agora quero que note. Disse, vem e vê. João, agora quero que note novamente, antes disto. Agora, este aqui é o último dos cavaleiros para revelar a obra do anticristo. Tomorrow night strikes the souls are the altar, the next night the judgments. Next night the going away of the end of the age, end of time of all things. See? When she's taken up, therefore, right in that 7th seal there pours out vials and everything else poured out. What they are, I don't know. Amanhã à noite veremos as almas debaixo do altar, na noite seguinte os juízos, na noite seguinte a partida do fim da era, fim do tempo, de todas as coisas, veja, quando ela é arrebatada. Portanto, exatamente naquele 7º selo lá derrama taças e tudo mais é derramado. O que são, eu não sei. Notice, but now, on this here, we find that this fellow here is an eagle, this man, this living creature that's poured forth here now. Or in other words, there's 4 different ages of it. There was an age of the lion, and we find out this being the 4th age. Note, mas agora sobre isto aqui, descobrimos que este indivíduo aqui é uma águia, este homem que, ou esta criatura vivente que se fez conhecida aqui agora. Ou, em outras palavras, há 4 diferentes eras disto. Houve uma era do leão, e verificamos que esta é a 4ª era. And he said, come and see the 4th mystery of the book of redemption that's been hidden in this book. Come see. And John went to see, and he saw a pale horse. And again, the same rider upon this pale horse. E ele disse, vem e vê o 4º mistério do livro da redenção que tem estado oculto neste livro. Vem, vê. E João foi ver e viu um cavalo amarelo. E novamente o mesmo cavaleiro sobre este cavalo amarelo. Now he has a name called Death. Now notice, none of the other rider, none of the other horses, or no time that this rider ever rode, they didn't have, that man had no name. But now he is called Death. It's not mentioned. And he's revealed now what he is death. Agora ele tem um nome chamado Morte. Agora note, nenhum dos outros cavaleiros, nenhum dos outros cavalos, ou em nenhuma ocasião em que este cavaleiro já cavalgou, eles não tinham. Esse homem não tinha nome, mas agora se chama Morte. Não é mencionado, está vendo? Ele é revelado agora. O que ele é morte. Well, how we could linger on that for a sermon and make it real plain. But anything that's anti, that's against the real, has to be death, because there's only 2 subjects, that's life and death. Bem, como poderíamos nos demorar nisso para um sermão e deixar bem claro? Mas qualquer coisa que é anti, que é contra o verdadeiro, tem de ser morte, porque há somente 2 assuntos que são vida e morte. And that
proves that the Holy Spirit's revelation of this in this day is exactly the truth, the anti. He's death. Because the Word, as we'll see later here, is life. Amen. And this man is called death. Now, it was not mentioned of the other times of this writer, but since now it is mentioned that he's called death. E isso prova que a revelação do Espírito Santo disto neste dia é exatamente a verdade. O ante, ele é a morte, porque a palavra, como veremos mais tarde aqui, é vida. Está vendo? E este homem se chama morte. Agora, não foi mencionado nas outras ocasiões sobre este cavaleiro, mas desde então agora é mencionado que ele se chama morte. But under the revelation of the line, now watch. I want to read this close so I be sure. I wrote down some place stand here. Not under the revelation of the lion's age or of the first age, the early age, this wasn't revealed. Mas sob a revelação do leão, agora observe. Agora quero ler isto com atenção de modo a ter certeza. Anotei o lugar, encontra-se aqui. Não sob a revelação da era do leão, ou da primeira era, a era primitiva. Isto não foi revelado. The next age was the age of the ox, which is the dark age, the middle age. It wasn't revealed as what it was. A era seguinte foi a era do boi, que é a era das trevas, a Idade Média. Não foi revelado o que era. Nor the man-like beast of wisdom, representing the reformers, Luther and Wesley and so forth, it wasn't revealed. Nem o animal semelhante ao homem da sabedoria, representando os reformadores, Lutero e Wesley e assim por diante, não foi revelado. But in the eagle age, the last age, the prophetic age, where there is to rise prophetic utterance. See? To whom the secrets always comes. Mas na era da águia, a última era, a era profética, onde há de se levantar pronunciamento profético, veja, a quem os segredos sempre vêm. Now there's where we're going to linger on that a little while tonight, so that you'll thoroughly understand. Now, most times, you realize I'm just not speaking to this group here, these tapes go everywhere. See? And I must make it clear, because somebody just get one tape, and then if you don't get the rest of them, they're all hung up, see? Agora, aí é onde nós simplesmente vamos demorar nisso um pouco esta noite, de modo que vocês entendam completamente. Agora, na maioria das vezes, vocês compreendem estas... Não estou falando só a este grupo aqui, estas fitas vão por toda parte. Vejam, e tenho de deixar claro, porque alguém ouve somente uma fita e então, se não ouvir o restante delas, fica no ar. Veja. God has promised this, see, for this day, for the last ending up of all these different things that's going on and being mixed up. Deus prometeu isto, veja, para este dia, para o último, a conclusão de todas estas diferentes coisas que sucederam e foram confundidas. We've had Elijah's garments, we've had Elijah's robes. Oh, there's been people. It's John Alexander Dowie is buried up there, wrapped in a robe. He said he was Elijah, and we've had all kinds of things like that. What is it anyhow? It's only to take away a truth that is going to be presented. Amen. Já tivemos vestes de Elias, já tivemos mantos de Elias. Houve pessoas que foram... John Alexander Dowie está sepultado lá, envolto em um manto. Ele disse que era Eliseu. E já tivemos todos esses tipos de coisas. Por sinal, qual é o significado disso? É só para afastar uma verdade que vai ser apresentada. Está vendo? They had false Christ before Jesus' time. See? They always do that. It's Satan running out of counterfeit to upset the minds and the faith of the people before the thing actually happens. That's all. Tiveram falsos cristos antes do tempo de Jesus, está vendo?
Sempre acontece isso. É Satanás produzindo uma imitação para desorientar a mente e a fé das pessoas antes do que é verdadeiro se cumprir. Só isso. Didn't Gamaliel say the same thing to the Jews that day? Said, wasn't there a man raised up and professed to be this, and they took 400 out in the wilderness to perish, and so forth? Said, every branch that my heavenly Father hasn't planted, Jesus said, will be rooted up. Gamaliel said, let them alone. If it be not of God, won't it come to naught? But if it be of God, you be found fighting against God. The man used wisdom. He was a teacher. Não disse Gamaliel a mesma coisa aos judeus aquele dia? Disse, não se levantou um homem e professou ser isto? E levaram 400 para o deserto, eles pereceram e assim por diante. Disse, todo ramo que meu Pai Celestial não plantou, Jesus disse, será desarraigado. Gamaliel disse, deixem-nos em paz. Se isto não for de Deus, porventura não será reduzido a nada. Mas se for de Deus, sereis achados combatendo contra Deus. O homem usou sabedoria. Ele era um professor. Now notice, now to wind up all these mysteries, God has promised that there would be a genuine Elisha rise. Some man anointed with that spirit. And it would reveal. He promised it in Malachi 4. Agora note. Agora, para concluir todos estes mistérios, Deus prometeu que se levantaria um genuíno Eliseu, algum homem ungido com esse espírito, e revelaria. Ele prometeu isto em Malaquias 4. I got notes and letters that says that isn't so, but I'd like to talk to that person. Why, you can't deny it. Any real good theologian knows that to be the truth. That they're looking for it. Eu tenho notas e cartas que dizem que não é assim, mas gostaria de conversar com essa pessoa, está vendo? Ora, não se pode negar isto. Qualquer teólogo bom e verdadeiro sabe que essa é a verdade, que estão esperando por isto. But it just be the same way like it come by John, the forerunner of the first time of Christ. Well, they didn't recognize him because there's such great things prophesied of him. Why, he was to make all the high places come low, all the low places go high, all the rough places go smooth. Mas será exatamente da mesma maneira que veio por João, o precursor da primeira vez de Cristo. Ora, eles não o reconheceram porque houve tão grandes coisas profetizadas sobre ele. Ora, era para ele fazer com que todos os lugares altos fossem abaixados e todos os lugares baixos fossem elevados. Todos os lugares escabrosos fossem aplanados. The prophets, Isaiah 712 years before his birth, and Malachi 400 years before he come on the scene. All those prophesied of him. E, os profetas, Isaías 712 anos antes do seu nascimento, e Malaquias 400 anos antes que ele entrasse em cena. Todos esses profetizaram dele. And there's expecting some corridor of heaven to be let out, and this prophet walked right out with his staff in his hand from God. E estavam esperando que alguma escadaria do céu fosse baixada e este profeta saísse andando com seu bastão na mão, de Deus. And what happened? A man that you couldn't even show a fellowship card. He couldn't show a credential. Stayed out in the wilderness, not even a common school education. E o que aconteceu? Um homem que você nem mesmo podia mostrar um cartão de companheirismo. Ele não podia mostrar uma credencial. Ficava no deserto, nem mesmo uma instrução escolar comum. We're told by historians that he left to the wilderness when he was 9 years old after the death of his father and mother, and was raised out. His job was too important to mess with some seminary. He had to announce the Messiah. Temos informação por historiadores que ele partiu para o deserto quando tinha 9 anos, depois da morte de seu pai e de sua mãe, e foi criado. Seu trabalho era importante demais para se envolver com algum seminário. Ele tinha de anunciar o Messias. God couldn't use a man all stuffed full of theology. He can't do it because he'll always drift right back. That's his line of learning. He drifts back to that. So when he goes to see something, he tries to drift back to what the teachers have said. It'd be better if he kept away from them things.
And just believe God. Deus não poderia usar um homem repleto de teologia. Não pode usar, porque ele sempre acabará voltando para isso. Essa é sua linha de aprendizado. Ele acaba regressando a isso. Assim, quando começa a ver alguma coisa, ele tenta voltar ao que os professores disseram. Melhor ficar longe dessas coisas e só crer em Deus. And we find that they missed him. Even the apostles stand there and missed him. For they said, why does the scriptures say, the scribes says that Elias, he said, well, he's already come and you didn't know him. E verificamos que falharam em vê-lo. Até os apóstolos que se encontravam lá falharam em vê-lo. Ora, disseram, porque, diz a Escritura, os escribas dizem que Elias... Ele disse, bem, ele já veio e não o conhecestes. That's where I pattern the resurrection or the rapture. It'll go in there. I know that sounds strange, but maybe you'll know a little more after tonight, if the Lord willing, just how it's going to be. See? It'll be so secret nobody will know about it hardly. The world will just think this go right on like it always did. See? It's the way it always does it. E aí é onde eu tomo como modelo da ressurreição ou do arrebatamento. Passará e eles... Sei que parece estranho, mas talvez vocês saibam um pouco mais depois de hoje à noite, querendo o Senhor, exatamente como será. Vejam, será tão secreto, praticamente ninguém saberá acerca disso. O mundo apenas pensará, apenas seguirá adiante como sempre. Vejam, e apenas é assim que ele sempre faz. You know, I doubt whether I say 1/90% of the people on the earth ever know Jesus Christ was here when he was here. You know, when Elijah prophesied, I doubt whether there's hardly anybody know that he was. They know he's a crank up there, some old fanatic, but they hated him. Sure. What they call an oddball. Você sabe, duvido que diria que 90% das pessoas na Terra chegou a saber que Jesus Cristo estava aqui quando ele esteve aqui. Você sabe, quando Elias profetizou, duvido que tenha havido alguém que soube que ele era o... Eles sabiam que havia um sujeito excêntrico lá, certo velho fanático, mas eles o odiavam, certamente. Ele era o que chamavam o estranho. Now, I think any born-again Christian's kind of an oddball to the world because you've been changed. You're from another world. Your spirit's from across the chasm. E acho que qualquer cristão que nasceu de novo é, de certo modo, um estranho para o mundo, porque você foi transformado, você é de outro mundo. Seu espírito é do outro lado do abismo. This thing here is such a messed up thing. You're not different. There's something wrong. You're still too earthbound. You got to be heavenly minded. Heaven lives by the word. E esta coisa aqui está tão confusa. Então, se você não é diferente, há algo errado. Você ainda está muito preso às coisas terrenas. Você deveria ter a mente voltada para o céu. E o céu vive pela palavra. Now, we notice that this great thing taking place. Now we believe that there is to be a coming of the true spirit of Elijah. It's predicted it would be. See? And we must remember it'll be here in its own season and time. Agora, notamos que esta grande coisa aconteceu. Agora cremos que há de haver uma vinda do verdadeiro espírito de Eliseu. Está predito que haveria, veja. E devemos recordar que estará aqui em sua própria estação e tempo. We may be laying a foundation for it now. And it won't be in no organization. I disagree with a good friend of mine on that. He says it'll be a group of people. I want you to show me that by Scripture. Podemos estar assentando uma fundação para isto agora, e não será nenhuma organização. Eu discordo de um bom amigo meu sobre isso. Ele diz que será um grupo de pessoas. Quero que você me mostre isso pela Escritura. God, the unchangeable God, never does change His plans. If He does, then He isn't God. That's right, because He's a mortal and He knows just like I do and He makes mistakes. Deus, o Deus imutável, nunca muda seus planos. Se muda, então não é Deus. Isso mesmo, porque Ele é mortal e seu conhecimento é como o meu e comete erros. God has never
changed His plan. Since the very time in the Garden of Eden, He made a plan for redemption that was the blood. Deus nunca mudou seu plano desde aquele momento no Jardim do Éden. Ele fez um plano de redenção que foi o sangue. And we've tried education, we've tried dictatorship, we've tried psychology, we've tried denominationalism, we've tried everything to push everybody together, to love everybody together, and everything else. There's no other place of fellowship but under the blood yet. The only ground that God meets man. E tentamos instrução, tentamos ditadura, tentamos psicologia, tentamos denominacionalismo, tentamos de tudo para juntar a todos, ou amar a todos juntos e tudo mais. Todavia, não há outro lugar de companheirismo a não ser sob o sangue, a única condição em que Deus se encontra com o homem. God always deals with one individual. Two men's got two ideas. There never was two major prophets on the earth prophesying at the same time. Look back and see if there was. No, sir. Too much scrupled up. He's got to get one man completely surrendered and use that person. He searches for that person. Deus sempre trata com um indivíduo. Dois homens têm duas ideias. Nunca houve dois profetas maiores na terra profetizando ao mesmo tempo. Olhe para trás e veja se houve. Não, senhor. Confuso demais. Ele tem de conseguir um homem completamente rendido e usar essa pessoa. Ele procura por essa pessoa. But there'll be one sometime. Somebody who'll listen to him word by word. I don't care what anybody else says, they'll never move from it. That's right. They'll wait on thus saith the Lord. And they won't move until then. Mas haverá algum dia, alguém que o ouvirá palavra por palavra. Não importa o que qualquer um diga, ele nunca se afastará dela. Isso mesmo. Ele esperará no assim diz o Senhor, e então não se moverá até então. He'll be properly vindicated. Now the outside world will hate it. But the elected seed, the predestinated seed, like there was in the days of Jesus, when that light flashes, that seed will come to life like that. They'll know it. They'll understand it. You won't have to say a word about it. Ele será adequadamente vindicado. Você irá... Agora, o mundo de fora odiará isso, mas a semente eleita, a semente predestinada, como houve nos dias de Jesus, quando essa luz lampejar, essa semente virá à vida rapidamente. Ela conhecerá isto. Ela entenderá isto. Não se terá de dizer uma palavra acerca disto. She said, Sir, I perceive that you're a prophet. I know when Messiah comes, he said, I'm he. Boy, that's enough. She didn't have Terry all night and Terry the next night. She had it right then. She was on a roll. She was telling him about it. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que quando o Messias vier, ele deve... Ele disse, eu o sou. Ora, isso foi o bastante. Ela não teve de esperar toda a noite e esperar a noite seguinte. Ela o recebeu imediatamente. Ela saiu caminhando. Ela estava lhes contando acerca disto. I remember. Now, in the first age was a lion age. That was a line of the tribe of Judah, Christ, his own influence of life. Taking that age, that's the first beast, which means power, that answered by human voice. The next age was the ox age, or the dark horse rider's age. See? Agora lembre-se. Agora, na primeira era foi uma era de leão. Esse foi o leão da tribo de Judá, Cristo. Sua própria influência de vida conquistou aquela era. Esse foi o primeiro animal que significa poder, que respondeu por voz humana. A era seguinte foi a era do boi, ou a era do cavaleiro do cavalo escuro. Está vendo? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Bless partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon.
our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair? When the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guests. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine.